quero agradecer, tá, a todos que estão aqui presentes, que tiram um tempinho aí para compartilhar esse conhecimento. Eu vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Arthur, para quem ainda não me conhece. Sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Merco, graduado em engenharia química, pós-graduado em engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho, especialização também em desenvolvimento de produtos. Tenho aí um pouco mais de 10 anos já no mercado de limpeza, tá? Hoje eu convidei a Sara para participar com a gente desse webinar. Ela tem especialização em microbiologia, então ela vai entrar em alguns detalhes da parte de vírus, né? Enfim, qualquer dúvida que for surgindo aí também, vocês podem ir anotando no chat, que no finalzinho da apresentação a gente vai sanar as dúvidas aí, tá ok? Eu vou me apresentar. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer o Arthur aí pelo convite, tá? Eu sou engenheira química de formação, especialidade em microbiologia. Hoje eu atuo aqui na parte de coordenação de laboratório da Merco e ajudo aí o Arthur no desenvolvimento dos produtos na parte microbiológica. E vou estar dando apoio aí com ele hoje, aí, falando sobre um pouquinho sobre vírus. Excelente. Aqui a gente não vê vocês, tá? Mas qualquer dúvida podem aí passando no chat, que a Luísa depois vai compartilhar com a gente no final, tá bom? Bom, nós vamos falar sobre gripe aviária, tá? Ameaça global e estratégias no controle da cadeia produtiva. É um item que teve muito em alta nos últimos 2 meses aí, principalmente, né? Todos sabem. Apesar de que essa semana saiu um noticiário de que não existe mais casos, né? Principalmente em granjas comerciais, a gente resolveu trazer um pouco das informações para atualizar vocês e principalmente no sentido de falando em produtos de limpeza, né? Como que a Merco poderia ajudar vocês nesse sentido e vocês automaticamente com os clientes, né? Em termos de abordagem, porque assim como a Covid, que mudou-se alguns hábitos da população, eu acredito que esses acontecimentos, esses tipos de gripes, né, enfim, vêm para mudar um pouco a rotina, o dia a dia da indústria, de um modo geral, né? A gente sabe que a partir do momento que não é detectado mais nenhum caso, a empresa acaba às vezes deixando de seguir com alguma, com algum processo de higienização que deveria seguir, mas a gente sabe que do jeito que era antes, acreditamos que não vai continuar sendo, né? Então, foi igual mesmo a questão da Covid. O pessoal adotou outras culturas, enfim, outros processos no dia a dia, mesmo na rotina, para reduzir, né, possíveis contaminação. Bom, Luísa, pode passar. O que é, então, a influenza aviária, né? A gente sabe que é uma doença viral, né? Então, é causada por um vírus envelopado, do tipo influenza A. A Sara vai explicar para nós aí a parte de vírus, né? Como é que funciona. Os subtítulos aí mais comuns desse vírus é o H5N1, o H7N9 e o H5N8. O que está sendo mais encontrado, que foi mais encontrado, na verdade, aí também, é o H5N1. E aí a gente vai falar também, abordar durante a apresentação, alguns tipos que podem infectar os humanos, que é principalmente o H5N1, né? Durante a apresentação eu vou compartilhar com vocês alguns casos, né? O que pode, quais as formas de contaminação, quais as formas para poder identificar possíveis casos em granjas, enfim. É mais um geral para vocês entenderem como é que funciona. A gente não vai especificar tanto, não vai entrar tanto em detalhe na parte do vírus. Vai dar um geral sobre o caso que aconteceu também em Montenegro, que acredito que vocês
ficaram sabendo, né? Mas vai ser mais ou menos nesse formato aí, tá bom? Pode passar. E aí a Sara vai passar para nós uma explicação sobre a parte de vírus. Pessoal, o intuito aqui é só para vocês terem uma contextualização de que é um vírus, né? Eu não vou aprofundar, entrar muito em parte técnica, mas a gente precisa ter alguns conceitos aí definidos para a gente entender como que esse micro-organismo funciona, né? Então, o que é os vírus? Os vírus são parasitas de intracelulares. Ou seja, o que isso quer dizer? Eles precisam ter uma célula para eles se proliferarem, se multiplicarem. Sem células, eles não conseguem sobreviver, certo? Então, eles precisam de um hospedeiro. No caso aqui, o vírus influenza, ele tem vários subtipos, como o Arthur falou, tá? Aqui, só para contextualizar aí, a gente tem 16 subtipos de hemaglutininas, né? Que é uma proteína do capsídeo ali que envolve a cápsula dele ali. Então, aí, como vocês podem ver na imagem, o que é um vírus? Aí, esse modelo é um vírus encapsulado, que essas pontinhas aí são essas proteínas em associação. O que isso implica, né? Essas proteínas, elas podem se mutar dependendo do tipo de ambiente, do tipo de animal, do tipo de temperatura, etc. Então, tem N variáveis, né? Então, aí é o que vai tornar o vírus patogênico, se ele é de alta patogenicidade ou se ele é de baixa patogenicidade, né? Então, a gente tem que entender que ele precisa de uma célula para proliferação, e aí o que vai causar ele de baixa ou alta patogenicidade é as proteínas, né? E o que causa essa preocupação nas autoridades sanitárias, que causa esse boom no mundo aí? É a facilidade de mutação, né? É a facilidade que o vírus tem em se mutar. E isso é um risco muito grande, porque conforme ele entra na célula, ele começa a se multiplicar, assim como o Covid, e o nosso corpo, ou o corpo do animal, do hospedeiro, não consegue combater. Então, aí é o que causa essas mortes súbitas e causa essa preocupação num todo. Então, assim, o vírus, ele não é uma coisa assim, nossa, difícil de inativar, difícil de matar, vamos falar a palavra matar, mas ele tem um alto grau de patogenicidade, de mutação, e isso causa a preocupação, tá? Por isso que causa esse boom. Então, ele se adapta muito fácil nas células e o corpo não o reconhece. O sistema imunológico não consegue combater essa divisão celular, porque ele entra na célula e começa a se dividir. E isso vai para a corrente sanguínea, etc. Né? E o corpo não consegue produzir proteínas para combater. E aí é o que causa essa alta mortalidade. Os de baixa patogenicidade, o organismo geral, ele consegue combater, igual a gripe normal. Nosso organismo, a gente gripa, tem os sintomas e o organismo consegue eliminar automaticamente. Mas se for uma coisa assim de alta patogenicidade, mutação muito, muito forte, a gente tem sérias consequências. Esse aí é o cuidado e são conceitos assim importantes que a gente tem que entender para trabalhar com eles aí, tá? Ok. Isso aí, Sara. Agora nós vamos falar então um pouco da parte de formas de transmissão, tá? A gente tem alguns tipos aí entre contato direto com aves, entre objetos contaminados, né? A parte de humanos também, isso aí também envolve outros animais, né? Falando na parte de contato direto entre aves, então a gente tem que mais 90% dos surtos em granjas se iniciam por contato
direto com as aves silvestres infectadas, né? Então, dos casos que foram identificados no Brasil, principalmente, esse vírus ele veio através de algum tipo de ave silvestre, né? E aí é um vírus de alta transmissão entre aves, né? E de onde se dá essa transmissão? Por via fecal, oral ou aerógeno, né? Que é através do ar. E aí a gente tem duas observações aqui com relação às fezes, né, desse aviário, porque também é um dos formatos de transmissão. E as fezes frescas têm até 30 dias, em condições ideais, o vírus ele fica ali em até 30 dias, e nas fezes secas, até em 48 horas, em ambientes secos, né, em ambientes também propícios para que esse vírus ainda permaneça nas fezes das aves. Então, se isso porventura, se tem algum ambiente, algum local que aconteceu essa possível contaminação, é necessário seguir aí tem todo um protocolo, né? O mapa tem todo um protocolo para que seja seguido, caso seja identificado, esses casos seja em granja, seja em frigorífico, enfim, né? Apesar de que a gente sabe que a contaminação ela nasce ali principalmente na parte de granja, né, em aviários de um modo geral. Luísa? E aí também temos o contato direto com objetos contaminados, né, seja em granja, seja em frigorífico, se esse vírus adentrou de algum modo ali na indústria ou no aviário. As roupas contaminadas, tem estudos aí por até 6 dias que esse vírus ele fica na roupa, em superfícies plásticas ou metálicas por até 12 dias, e aí em ambientes úmidos, né, ou frio, que favorece o crescimento, ele sobrevive aí por várias semanas. E aí tem também a parte de transmissão para humanos, né? Saiu várias reportagens, a gente até colocou uma aí para vocês terem uma ideia, né? Mas são casos um pouco mais raros, né, a transmissão para humanos. Menos de 1.000 casos confirmados no mundo, mais de 90% dos casos ocorrem após o contato direto com aves infectadas ou seus ambientes, né? Então, a maioria das vezes é o pessoal que trabalha na granja, enfim. E aí, pode ser que ele tenha algum contato direto aí com fezes ou com as próprias aves infectadas. Inclusive, na granja de Montenegro, saiu uma reportagem de uma possível contaminação em um humano, né? Mas também nenhum caso documentado de transmissão sustentada entre humanos. O que seria isso? Uma transmissão de humano para humano, né? Então, eu peguei o vírus e eu passei para a pessoa que está do meu lado, através de um espirro. Então, não tem nenhuma situação nesse sentido, não tem nenhum histórico que foi apresentado aí principalmente pelo MAPA ou Anvisa, tá? E aí também temos a letalidade do H5N1, que foi o que eu passei para vocês no início, né? Cerca de 50%, embora essa taxa ela esteja ligada à subnotificação de casos leves. Então, assim, dos históricos que teve, esse vírus, ele é o mais letal, mas das situações que teve, a princípio, não foram ainda encontrados, né, casos mais graves, principalmente morte, pneumonia, que possa vir a acontecer também, né, que isso o vírus é capaz de promover essa questão. E aí também temos algumas outras situações, uns históricos, né, do que se sabe até o momento, entre transmissão para outros animais, seja suínos, bovinos, animais silvestres e marinhos e animais domésticos. O que a gente sabe até agora que a gente conseguiu levantar na literatura, né? Existe a possibilidade de contaminação entre suínos com H5N1 e H9N2, já foi encontrado, isso está na literatura, porém, em casos na China e na Indonésia, nos anos de 2003 e 2005, né, respectivamente. E aí, os suínos, eles são hospedeiros mistos. O que seria isso?
Uma ave, ela consegue transmitir para o suíno o vírus, e o suíno consegue transmitir também o vírus para outro animal. Então, o suíno ele não sofre nada, mas ele serve como hospedeiro nisso. Também foram encontrados casos de bovinos, do H5N1 também. Então, casos identificados no Texas, no Kansas, em Idaho, em 2024. O que se notou aí na literatura referente a casos com bovinos foi uma redução na produção de leite e uma alta carga de vírus no leite em si, né? E aí, depois que passa por um processo de aquecimento, ali, pasteurização e tudo, esse vírus automaticamente ele é inativado, né? A gente vai falar mais adiante sobre essa questão de inativação. Também foram encontrados casos em animais silvestres e marinhos, então gansos, patos, né? Enfim, todos esses animais marinhos de um modo geral. Casos identificados entre mamíferos marinhos com H5N1 também. Então, vocês podem ver que basicamente é o vírus que está em todas as espécies aí, né? Possivelmente pela ingestão de aves mortas ou contato mesmo direto com as secreções, né, dessas aves. E animais domésticos também teve casos em 2023 e em 2024, casos identificados em gatos na Alemanha, na Itália, na França e nos Estados Unidos. E aí, né, possivelmente também foi devido a alguma alimentação com carne crua, né, possivelmente de aves aí, que é o que o pessoal tem mais acesso, né, eu diria. Pode passar, Luiz. Fala um pouco de sintomas nas aves e depois a gente vai falar também nos humanos, bem rapidamente. Então, é a morte súbita em grandes números, né? Redução repentina na produção de ovos. Então, isso o pessoal começou a identificar na granja de Montenegro, principalmente, né? Foram várias aves aí que foram mortas em um curto período de tempo. Edema e cianose na cabeça, na crista e na barbela das aves, né? Então são inchaços e algumas questões também, algumas possibilidades de rochear a região ali da cabeça, da crista ou da barbela. Também são alguns sintomas que as aves apresentam. Secreções oculares e nasais, a diarreia também um pouco mais esverdeada, letargia e plumagem eriçada, né? Então a ave ela fica mais cansada. Isso também é um sinônimo que possa ser algum caso de contaminação pela gripe aviária. Descoordenação motora também são casos mais avançados e sintomas respiratórios. Então são alguns dos sintomas que é encontrado aí nas aves, né? E aí seja elas em granjas comerciais, silvestres, enfim. Pode passar. E sintomas em humanos é basicamente como uma gripe mesmo, tá? Então, a contaminação é rara, mas acontece. Os sintomas, eles podem ser de leves a graves, dependendo da situação. E pode ter febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar e levar até uma possível pneumonia, né? É o que qualquer vírus, na verdade, o próprio vírus da Covid também, eles refletem nessas questões aí. Não. Bom, vamos falar um pouquinho do histórico no Brasil, né? Como é que está essa questão, como é que foi esse período aí dos 2 meses, né? Com relação aos casos de gripe aviária no Brasil. O vírus, ele já foi detectado em mais de 60 espécies silvestres no Brasil desde 2023. Então, quando já tomou-se conhecimento lá em 2023, o mapa já entrou com algumas ações, né, alguns protocolos sanitários para poder controlar essa situação de modo que não houvesse a possibilidade de contaminação em granjas comerciais, né? Mas isso era possível de acontecer e em uma reportagem do Mapa também que eu li, eles falaram que
mais cedo ou mais tarde também essa questão ia acontecer em granja comercial. E aí, em 2025, a gente teve a confirmação aí do primeiro caso em granja comercial, que até então não tinha, os históricos era só em espécies silvestres, né? Com H5N1, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E aí eu vou mostrar para vocês como que se decorreu desse processo até lá, como que foi durante esse período. Em 15 de 5 de 2025, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, ele emitiu um relatório confirmando, né, o primeiro caso em granja comercial na cidade de Montenegro. E aí, nesse meio tempo, teve 15 mil aves com morte espontânea, né? E 1.358 aves eliminadas seguindo as diretrizes do BEA, que é o bem-estar animal. O legal disso daí é que tem, também fazendo a leitura desse material, tem toda algumas diretrizes, né, do bem-estar animal para fazer a eliminação das aves, dos ovos também, né? Tem toda uma sistemática, todo um controle para seguir com esse procedimento aí. E mais de 1,7 milhões de ovos destruídos. Todo esse material, todo esse resíduo de ave, alimento, ração, tudo que tinha nessa granja, os ninhos, a cama, né, precisou ser enterrado e foi enterrado mesmo na própria fazenda. Bom, e aí iniciou-se todo o controle sanitário depois que foi identificado, né? É claro que antes disso foram feitos todos os testes, todas as avaliações, né? E até que tivesse a comprovação, né, de que o caso mesmo, de fato, tinha acontecido essa contaminação. E aí os primeiros passos foi a interdição total da área. Isso já meio que já foi acontecendo de imediato à medida que foi presenciando a morte das aves, né? O pessoal já meio que entendeu que ali tinha uma questão de contaminação da gripe aviária. E aí tem todo um protocolo do mapa também. Então, além da interdição da região ali, da área onde está localizado onde estava localizada a granja de Montenegro, nos próximos 3 quilômetros, que eles chamam de área perifocal, também houve uma interdição. Então, nesses 3 quilômetros, se tivesse alguma granja, algum frigorífico, qualquer coisa relacionada a aves, também foi interditado, né? E aí o pessoal foi fazer a monitoramento, entrou no plano de monitoramento. Proibição da movimentação de aves, né? Então incluiu-se aí barreiras sanitárias, foi feito o reforço de biosseguridade. A gente vai comentar sobre esse termo, que é um termo que foi muito empregado agora nesse caso da gripe aviária, né? Fala muito sim em biosseguridade. Testagem em aves sadias, então constantemente eram feitos testes em alguns tipos de aves ali da região, e vistoria a cada 3 dias, nesse perímetro aí de 3 quilômetros. No raio de 7 quilômetros para frente, né, contando dos 3, então a gente tem um raio aí de 10 quilômetros da interdição total da área. Continuou-se o monitoramento frequente, com algumas restrições parciais de movimentação e manutenção da biosseguridade. E a vistoria aí ela acontecia a cada 7 dias. E aí, nos próximos 15 quilômetros, foi somente um monitoramento das áreas, né, que se porventura ali nesse raio de 15 quilômetros tivesse mais algum tipo de granja, frigorífico, o pessoal estava só fazendo um monitoramento para ver se teria a possibilidade de algum caso ou não. Bom, feito isso também, né, junto com as restrições das áreas, também se iniciou todo o processo de desinfecção, de limpeza. Então, assim, após todo o descarte dos materiais, das rações, de todos os utensílios ali que precisou ser descartado, o que ficou, né, precisou seguir aí para um processo de lavagem e desinfecção.
Então, os bebedouros, comedouros, a área em si aonde fica as aves, silos, sistemas de distribuição de ração, rede hidráulica, até a questão da água também, era preciso checar para ver se não tinha nenhuma possibilidade de contaminação aí nesse sentido. O aviário no todo e todas as instalações em um raio de 20 metros. Então, tudo que estava a um raio ali de 20 metros ao redor da granja, iniciou-se esse processo de desinfecção. E esse processo ele ocorria 2 vezes ao dia, tá? E aí, constantemente, o pessoal fazendo monitoramento da, da possibilidade de ainda ter algum vírus ali ou não, né? E aí, depois, durante todo esse processo, entrou-se um vazio sanitário. O que que o mapa chamou-se, né? Ele chama-se de vazio sanitário. Dentro de 28 dias, é, a área, né, a granja, toda aquela área ali, ela não poderia ser ocupada por nenhum tipo de ave até que o vírus aí, até que ocorresse a, a informação de que não houvesse vírus mais nessa região. 28 dias, por que que eles fazem 28 dias? Que correspondem a 2 ciclos do processo do vírus. O ciclo dele é a cada 14 dias. Então, se em 28 dias, que foi o que aconteceu, não fosse detectado mais nenhum caso, nem mais nenhuma questão de contaminação, a área ela ia ser liberada. Que foi o que aconteceu essa semana. O vazio sanitário ele começou em 22 de maio de 2025, né? Então ele teria que terminar aí entre 18 e 19 de junho. E aí o próprio órgão de defesa do mapa, fazendo monitoramento, enfim, detectou-se que não teve mais nenhum caso, mais nenhuma situação, mais nenhuma contaminação em ave, e por isso que liberou a área, que foi o que a gente ficou sabendo essa semana, tá? Luísa? Bom, também tivemos outros casos aí confirmados, né? Vocês vão ver mais adiante que ainda está sendo feito alguns levantamentos, então podemos se dizer, apesar dos noticiários trazer como Brasil livre da gripe aviária, pelas reportagens, pelos noticiários, eu acredito que ainda não estaria livre, né? Porque ainda está sendo estudados alguns casos. Então a gente teve casos confirmados em zoológicos nas cidades de Sapucaí do Sul, também no Rio Grande do Sul, Mateus Leme, Minas Gerais, Brasília, em cisnes, gansos e patos, né? E Campinópolis, no Mato Grosso, na criação doméstica de galinhas caipiras. Então aí foi só na criação doméstica, não era uma granja, não era uma granja comercial, então o impacto aí foi bem menor. Bom, a partir do momento que saiu-se no noticiário, né, essa questão da gripe aviária, o que que o Brasil sofreu nesse sentido, e isso foi refletido em toda a cadeia, né? Os países que eram acostumados a comprar, China, Estados Unidos, né, a comprar carne de frango, eles começaram a fazer algumas limitações. Então, teve países que não comprava ali da região na cidade mesmo, na região de Montenegro. Teve alguns países que se limitou-se ao estado, então ó, a gente não vai comprar carne de nenhuma região do Rio Grande do Sul. E teve países também que bloqueou o Brasil inteiro. A gente não vai comprar enquanto não tiver enquanto ainda tiver com esse histórico de gripe aviária no país. Então, foi o que o Brasil mais sofreu, né? Teve altos impactos, a gente não trouxe para vocês, mas falando em valores aí, foi um prejuízo muito grande para toda a cadeia, né? E aí, então, trouxe mais uma reportagem, que é o Brasil se declara livre da gripe aviária após 28 dias, sem nenhum caso novo da doença em granjas comerciais. Saiu no Jornal Nacional, né, dia 18/6. Mas ainda tem, como eu já disse, tem alguns casos que estão sendo avaliados aí. Pode passar, Luiz. Esse cenário atual foi o que a gente puxou ainda ontem,
Eu queria trazer para vocês como é que está todo o histórico, né? Então, 4.244 investigações realizadas, 1.187 coleta de amostras, 5 investigações em andamentos. Dessas 5, tem um caso só que é em granja comercial, mas é em investigação, né? Então ainda não foi ainda comprovado. E 175 focos de influenza aviária de alta patogenicidade. Se vocês acessarem aí o site do mapa e colocar lá gripe aviária, eles vão levar vocês para uma página de indicadores que é atualizado de tempos em tempos, diariamente, com essas informações. Então, hoje, se a gente pegar lá, esses valores já vão ter mudado. Lá tem também aonde que está localizado as investigações, né, em quais tipos de aves, se é comercial, se é silvestre. Então, lá tem toda essa relação. É até legal que, de repente, é um ponto de abordagem no próprio cliente, né? Deixa eu ver aqui onde é que tem históricos de possíveis contaminações, para a gente tentar entrar nessa área aí e propor algum processo, né, de desinfecção, de higienização num todo. Pode passar. Né? Então, rapidamente, como identificar uma suspeita de gripe aviária, aí, principalmente em granjas, né? Mortalidade das aves maior ou igual a 10% em até 72 horas, que foi o que aconteceu lá na granja de Montenegro. É muita coisa, lá eram muitas aves, né? A normalidade no comportamento das aves, então se tiver algum comportamento um pouco diferente, pode-se suspeitar também de possível contaminação com a gripe aviária. Queda maior que 10% na produção de ovos, ou ovos deformados também, né? Presença de anomalias neurológicas, respiratórias e digestórias. Uma outra forma de identificar é teste sorológico ou detecção de ácido nucleico, que é o PCR. E presença de aves moribundas ou mortas durante o recebimento do frigorífico. Então, aí é toda a cadeia. A gente englobou granja e frigorífico. Então, se porventura chegou no frigorífico lá um caminhão que tem uma certa quantidade de aves mortas, já é de suspeitar que ali né, pode ser que tenha algum caso de gripe aviária nesse sentido. Tá bom? E aí, em caso de identificação de casos suspeitos, comunicação imediata às autoridades, né? Que aí vai seguir com o monitoramento da mortalidade, o isolamento da unidade produtiva, coleta e envio de amostras para análise, e aí o mapa tem todo um protocolo, né, para poder identificar até chegar no caso igual aconteceu com a Montenegro. Identificou, isolar a área, vazio sanitário, processo de limpeza, de desinfecção e tudo mais. Pode passar, Luiz. E aí, a gente trouxe para vocês aqui alguns pontos de contaminação. Né? Então, a gente sabe que frigoríficos, que granjas, tudo possuem, né, a todo lugar, pessoas, veículos, aves e ovos, água, ração, animais e pragas também, tem em todos os lugares, insumos, materiais, equipamentos em geral. Então, são todos pontos que pode levar a contaminação para dentro daquela indústria, né? daquela granja, ou do próprio frigorífico. E aí a gente vai depois detalhar mais alguns pontos de biosseguridade. Pode passar. E aí como evitar, né, de um modo mais simples, contato direto com aves silvestres. Então aí entra com algumas proteções do frigorífico, seja das granjas, para não ter esse possível contato, desinfecção de veículos e materiais, a proibição de visitantes em granjas, também teve uma certa restrição nesse período aí de acesso a pessoas, controle de entrada de insumos e treinamento aos colaboradores, né? Pode passar, Luiz. E aí a gente entra um pouquinho no controle da cadeia produtiva. Né? Então, o que foi adotado aí em muitas das granjas e frigoríficos, né? E nos aviários de um modo geral? Controle de acesso, então foi colocados barreiras sanitárias, desinfecção de veículos e utensílios de um modo geral,
entrada restrita, registros de acesso, então o pessoal passou a controlar isso mais, passou-se a tomar mais banho, a higienização das roupas e calçados, então trocou-se mais com mais frequência. E o legal aí, gente, que se a gente for comparar o quanto de controle que foi implementado que engloba produto químico, né? Então, desinfecção de veículo, de utensílio, as próprias barreiras sanitárias, isso tudo envolve produto químico, produto para higienização. E aí também foi feitos os controles de vetores e aves em geral, né? Eliminação de alimentos, telamentos das áreas abertas, armadilhas mecânicas e químicas periodicamente monitoradas. Então, tudo isso foi reforçado, que já era feito, mas foi reforçado. Biosseguridade nas instalações, a Sara depois vai explicar um pouco mais sobre essa questão, né? Mas o que seria isso? Cortinas plásticas e portas automáticas, rodolúvios, pedilúvios, controle do fluxo entre área suja e áreas limpas. Então, a biosseguridade ela engloba algumas ações que devem ser feitas ali naquela região, né? Para que impeça qualquer tipo de possibilidade de infecção, né? Então, de contaminação. Os rodolúvios aí são processos que são feitos a higienização de veículos, de um modo geral. Então, os veículos de transporte de aves, os próprios carros, né? Qualquer veículo que circulava entre o frigorífico e as granjas. E os pé-dilúvios são colocados aí dentro da indústria, principalmente, até atualmente já funciona, já existe, né? Mas tem alguns cuidados que o pessoal passou-se a observar um pouco mais, que são os equipamentos para lavagem e desinfecção aí dos calçados, né? Para adentrar as áreas limpas. Pode passar, Luísa. E aí também higienização. Então, se criou-se registro, validou-se os processos, né? Que é aqueles locais que ainda não tinha uma validação de processo de higienização. Higienização das áreas com protocolos validados, equipamentos em geral, EPIs, a higienização de veículos, né, caminhões, gaiolas, carros, tudo que adentrasse aí as áreas. Treinamentos constantes também. E aí a rastreabilidade. Então, comunicação ativa, integração entre as áreas da qualidade, produção e sanidade, garantia de registros e alertas imediatos em caso de sintomas. Então, como que ficou essa questão de rastreabilidade, né? A própria granja, o próprio frigorífico, ele já tem essa rastreabilidade, mas alguns casos teve que se melhorar para poder identificar, vamos supor, foi identificado uma contaminação lá na granja tal, e certas aves já foram disponíveis, já foram enviadas para o frigorífico. Então, o pessoal tinha que passar, eles tinham que ter uma sistemática de rastreabilidade para poder reportar isso ao frigorífico, e aí o frigorífico fazer algumas ações aí para poder evitar essa questão. E, claro, o monitoramento microbiológico a todo momento também foi uma das ações que foi adotadas aí a fim de controlar essa contaminação do vírus da gripe. E aí a Sara vai explicar um pouco mais sobre biosseguridade. Então, pessoal, biosseguridade, né? A gente vem com essa palavra um pouco mais aprofundado, num olhar mais crítico do processo, né? Porque o intuito é que não se aconteça o que aconteceu. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que tomar algumas medidas, eu tenho que ter algum conhecimento específico para atuação na prevenção, né? Para depois eu não ter que agir com um plano de correção, que é o que aconteceu, né? Falando em granja, eu tenho um processo aí. Vamos lá, vamos dividir a granja em área suja, área de interface e área limpa, né? O que seria a área suja? É a área externa, fora dos limites. É onde a gente tem um fluxo maior de pessoas, onde que a granja não tem aquele controle sanitário em cima dos processos, né? E você tem ali
veículos, trânsito de veículos, trânsito de aves, outras aves, enfim, né? Essa é definida como área suja. Eu tenho a área de interface, né? Que é toda ali a parte do perímetro circundante da granja. Que seria ali a portaria, arco de desinfecção, questão de vestiários, escritórios. Eu tenho um pouco ali de controle, mas não totalmente sobre o que pode estar acontecendo ali, tá? E aí eu tenho a área limpa. A área limpa é aquela área que eu tenho total controle, né? É o limite protegido, que eu tenho um controle, que eu sei o que está acontecendo, e que eu posso e que eu aplico as normas de limpeza, de segurança, né? Eu consigo aplicar tudo voltado à biosseguridade, tá? Então, aí eu posso dividir em 3 partes aí. Então, a área suja, a área de interface e a área limpa. Por que é importante eu saber essa divisão? Por que é importante eu ter noção do que está acontecendo aí? Para definir, rastrear da onde que pode ter vindo, mapear os possíveis focos. Então, quando eu tenho isso bem definido, fica mais fácil de lidar numa possível ocorrência. Liz, pode. E aí, eu entro com a parte de análise de risco, né? Eu gosto de trabalhar bastante com essa parte, porque eu prevejo, tá, o risco do processo. Quando, no caso lá da Granja de Montenegro, já aconteceu, ali eu não tenho como eu trabalhar com a análise de risco, porque já ocorreu. A análise de risco, o intuito dela é prevenir. No caso de lá, eu tenho que trabalhar com plano de contingência. Aconteceu. Então, o que eu vou fazer para conter esse vírus, esse processo de morte e vai disseminando ali? Então, eu trabalho com um plano de contingência. No nosso caso, a gente pode aplicar na questão de vendas, né? Na questão de agregar valor ao nosso produto, a questão da análise de risco, tá? O que é análise de risco? É eu olhar o meu processo como um todo e prever o que pode acontecer e criar ações para que aquilo não ocorra, tá? Então, eu como consultor, como vendedor, né, de uma determinada granja, vou me interagir com os processos, vou interagir com o time de qualidade para avaliar junto com eles esses processos, tá? Primeiro, controle de fluxo de pessoas. Quem tem acesso, tá? Quanto menos pessoas tiverem acesso, melhor é. Quem tem acesso é quem desempenha o papel ali do processo, quem desempenha as atividades. Tem necessidade daquela pessoa estar ali? Não, não tem. Então, ela não tem que estar ali, tá? Por quê? Porque eu diminuo o risco de levar o vírus de fora para dentro, tá? Então, ter o controle do fluxo de pessoa e ter o controle da rastreabilidade das pessoas que estão acessando aquela área, tá? Outro ponto, controle do fluxo de veículos. O porquê disso? Imagina, eu tenho caminhões, carros que circulam o Brasil inteiro. Então, o veículo vai numa granja, sai de lá, vai na outra. Entende? Então, eu tenho que entender quem que está entrando, que veículo que está vindo, de onde que ele está vindo. Ele vai passar por um processo de desinfecção? Eu preciso de desinfectar ele para ele ter acesso à minha granja? Ele veio de outra granja, ele fez o processo lá. Eu tenho registro disso? Por exemplo, a pessoa que está dirigindo o caminhão, ela registrou que fez a desinfecção? Alguém autorizou? Como que foi feita essa desinfecção? Tá? São pontos que a gente levanta junto com o processo. Tá? Questão de entrada de animais no perímetro interno. O que eu estou fazendo para proteger a minha granja? Da entrada de outros animais. Como o Arthur falou, a gente sabe que esse vírus é comum em outros animais, em outras espécies. Pode, para questão de animais silvestres, ele tem. Então, como é um vírus que ele pode mutar muito rápido, eu posso levar ele de fora. Às vezes, para o animal que está ali, não faz efeito nenhum, mas eu levo ele para dentro da granja, vai sofrer uma mutação. Enfim, a gente tem que tomar cuidado e existem normas para que a gente consiga
conter isso e pelo menos minimizar o risco da entrada desses animais na propriedade, na granja, né? Pode passar. Como eu disse, né, controle de aves silvestres. Eu tenho aves sobrevoando a minha granja, eu tenho aves sobrevoando a minha área limpa, até onde que elas conseguem acessar? Como que eu estou fazendo essa proteção da granja? Por telas? Por equipamentos sonoros? Então, eu tenho que ter um processo de controle e com certeza, quando o mapa for fiscalizar, eles vão checar isso, tá? Entra a questão de higiene, limpeza e desinfecção das instalações. Os meus programas de limpeza e desinfecção são adequados? Existem procedimentos adequados? Existem procedimentos validados? Como que seria essa validação? Olha, eu estou vendendo o desinfetante, eu estou vendendo o detergente, então eu vou oferecer esses produtos junto com a validação deles. Olha, o meu desinfetante, ele consegue cobrir o espectro desses micro-organismos. Então, você juntar com a equipe e falar, não, aqui eu consigo te ajudar, vamos validar. Como que é feita essa validação? Coleta de suave, coleta para análise microbiológica. Então, eu consigo fazer as análises microbiológicas para provar que o meu produto está sendo eficiente, está cumprindo com o papel dele naquela diluição proposta, tá? Então, atenção para os procedimentos de limpeza e desinfecção, higienização no geral. Eu preciso de ter procedimentos, eu preciso ter registros e eu preciso ter um plano de validação que garanta a limpeza e a desinfecção do meu processo num todo, tá? Então, isso eu prevejo na análise de risco. Tá? Controle de entrada de suprimentos na granja. Então, eu tenho, como eu disse lá, os caminhões. Viaja Brasil inteiro. Vou fazer a manutenção, né? Vem o pessoal lá da manutenção fazer a manutenção lá dentro da área limpa. Que equipamentos que eles estão usando? Eles usaram esse equipamento em outra granja? Qual que é o processo de limpeza e desinfecção desses equipamentos? Tá? Porque ele pode estar carregando o vírus de fora para dentro. Então, eu tenho que ter um monitoramento, uma rastreabilidade desse processo, tá? Pode passar o... Qualidade da água, né? A gente sempre foca nisso, por quê? Porque a água, ela é uma matéria-prima, no caso, para nós é uma matéria-prima. Né? Lá na granja vai ser bebida das aves, né? Temos que ter um controle e um monitoramento da qualidade da água, tá? Qual que é o monitoramento e a qualidade da água? Como que foi estabelecido? De acordo com qual legislação? Hoje a legislação vigente é a 888 de 2021, que fala da potabilidade da água. Essa água é clorada? O reservatório de água é lavado? Isso eu não estou falando só para vírus, eu estou falando para bactérias, fungos no geral, porque às vezes você está tendo um problema dentro da granja, você não sabe de onde que está vindo e o foco de contaminação está lá na água, porque eu tenho água que não é clorada, eu tenho um reservatório que não é higienizado, eu não tenho um programa de prevenção, de monitoramento dessa qualidade da água. Eu posso estar interferindo na qualidade de vida das aves. Pode estar tendo morte pela água. A água está contaminada com micro-organismos, não pelo vírus, mas por outros micro-organismos e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante que se monitore a qualidade da água. Controle de pragas, tá? Isso aí é básico. Toda empresa tem que ter um controle de pragas. Imagina, roedores, outras pragas, barata circulando ali na granja, tá? Pode trazer doenças de fora para dentro. Então, eu preciso ter um controle integrado de vetores e pragas dentro da minha granja. Empréstimo de equipamento. Eu fui lá na granja do seu João e trouxe um equipamento para fazer manutenção aqui na minha granja. Isso pode? Não, não pode. Por quê? Porque eu posso estar trazendo contaminação de outro lugar para o meu lugar. E ali aquilo espalha. Por quê? Porque eu não tive um controle. Então, o que é a análise de risco? A análise de risco é essa questão de
Vamos ter atenção ao processo, ao olhar crítico do processo. Às vezes você está dentro do processo e não consegue ter uma visão ampla. Você está tão ali fazendo a mesma coisa todo dia. Então, vocês, como consultores, chegam e conseguem ter uma visão mais ampla do processo, conseguem trabalhar com equipe de qualidade na validação da limpeza, no processo de monitoramento da água, e, enfim, vocês agregam valor ao produto, tá? Acho que pode passar. Legal, Sara. Obrigado aí pelas considerações. Então, pessoal, só reforçando, né, o que a gente sempre fala aí nesse mercado institucional, de limpeza institucional, é que a gente não vende só o produto, né? A gente vende soluções, a gente vende o serviço, a gente vende a consultoria, e o quão legal é a gente levar esse conhecimento para dentro de um frigorífico, para dentro de uma granja, né? Para qualquer cliente de um modo geral, né? E aí agora a gente vai entrar na parte de processo de higienização. Vou dar um contexto geral, depois a gente vai falar de produtos também, bem rapidamente. O processo de higienização, basicamente, é um processo de limpeza mais um processo de desinfecção, né? E quando a gente fala em processo de higienização, sempre, processo de limpeza também, sempre engloba o ciclo de Sinner, né? Que é a ação química, ação mecânica, o tempo, a ação térmica, né? Então, são todos esses itens, esses quatro fatores que a gente precisa ponderar na determinação de um processo e também de um produto, né? Então, o uso correto de detergentes e desinfetantes, isso é muito bom tanto a gente oferecer, quanto se for abordar algum cliente que já tem ali um processo definido. Levantar-se de fato aquele produto que ele usa, será que é o produto adequado para aquela determinada situação, né? Áreas exclusivas e segregadas. E aí, falando um pouco de desinfetante também. Qual o espectro de ação desse desinfetante? A gente vai detalhar um pouco mais. O tempo de contato mínimo, o tipo de superfície, o ambiente, a concentração, né, a diluição, a concentração dele puro, como é que é a forma de aplicação? É pulverizado, é por imersão? Como é que funciona? Né? A temperatura, aquela determinada superfície, que temperatura que ela tá, né? Não adianta eu colocar lá um ácido peracético ou um cloro, por exemplo, numa superfície quente. A hora que isso bater, isso vai evaporar. Então, não faz sentido. Os laudos de eficácia. O cliente, será que ele já tem esses laudos de eficácia aonde se diz qual que é o produto, qual que é o tempo de contato mínimo para desinfecção, né? E também a toxicidade ali desse desinfetante. Tudo isso engloba para a decisão de um melhor produto, de um melhor processo. Cuidado com a solução. Então, foi um dos itens que o pessoal reforçou muito no protocolo do MAPA, porque às vezes o frigorífico, a granja, ele tinha ali uma solução, não, eu tenho aqui um processo para fazer a desinfecção de veículos, eu tenho um processo para fazer a desinfecção das mãos, das botas, né, dos EPIs de um modo geral. Tá, mas qual produto que você usa? Que diluição que você usa? Quanto tempo que você deixa essa solução lá? Né? Então, assim, ter esse olhar também para ver como que o pessoal tá praticando isso no dia a dia, né? E aí a gente também tem o processo de single stage. Single stage nada mais é do que você substituir um produto, as duas etapas que hoje existem, limpeza e desinfecção, você fazer tudo isso numa etapa única, né? Fazer um único processo. Como no caso aí de produtos à base de peróxido, biguanida, né? Já faz a limpeza e a desinfecção. Economia de água, né? Esse processo ele gera economia de água e de energia, e redução do tempo de higienização também. Hoje o pessoal vê muito a higienização como um custo, que é como um custo mesmo ali, meio que até que prejuízo, né? Vamos se dizer assim. Então, qualquer redução que a gente consegue no processo de etapa, mais que não perca a validação, né? Que desde que seja um processo validado, isso é muito vantajoso para a empresa também. Então, selecionar o detergente adequado, qual tipo de limpeza, né? Vai ser limpeza seca, fazer a remoção mecânica ali desse tipo de limpeza, depois entrar com a parte de desinfecção, limpeza úmida, enxágue e secagem, também observar esses detalhes aí no processo de higienização.
e ter uma frequência padronizada, né? Como que a gente define essa frequência padronizada? Na validação, igual a Sara comentou, isso é feito todo um trabalho, todo um protocolo em cima disso, para definir qual que é a periodicidade ideal para fazer o controle aí de higienização na indústria de um modo geral. Tá? Pode passar. Bom, resumidamente aqui, hoje são os detergentes que a gente tem para a linha alimentícia, tá? Os neutros, os alcalinos, os ácidos, alcalino clorado. Então, assim, os alcalinos está mais voltado à limpeza de sujidade orgânica, né? Então óleos, graxas, eles são mais efetivos, e os ácidos em sujidades inorgânicas. Alguns metais, terra, eles são mais efetivos também nesse sentido. O que a gente destacou aí em laranja são os produtos que hoje a gente tem certificação halal, tá, pessoal? E isso é muito bom aproveitar nesse sentido, né? Porque tem muitos frigoríficos aí. Inclusive, foi uma das reportagens que a gente leu também, a Arábia Saudita foi um dos países que parou-se de comprar do Brasil nesse período, né? Agora que, se eu não me engano, já retornou, mas justamente por essa questão da gripe. Então, é um país que, hoje o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele é o terceiro maior produtor de carne de frango, tá? Mas é o primeiro quando se fala em importação, atrás dos Estados Unidos e agora eu esqueci o outro. Mas hoje é o país que mais importa carne de frango. Então, assim, a certificação halal, isso também ajuda vocês, principalmente nesses frigoríficos que está relacionado à importação, tá bom? Não vou detalhar aqui os produtos, vai ser mais superficial, até por questão do tempo. Pode passar, Luísa. E aí a gente tem, falando em produtos, né, utilizados na desinfecção, a gente tem duas linhas, os oxidantes e os não oxidantes, tá? Quais são os oxidantes? Ácido acético, cloro, peróxido de hidrogênio e o iodo. Então, o ácido acético é um excelente, assim como o cloro, é um excelente oxidante, né? Porém, o ácido acético atua bem na presença de matéria orgânica, o peróxido também, né? Além de não deixar resíduo. O cloro, ele tem um bom custo-benefício, porém favorece a corrosão. Então, aí, mais uma vez, qual tipo de superfície que vai ser aplicado, né? Então, é muito bom observar essa questão. E o iodo, a gente não tem nenhum produto à base de iodo, mas eles desnaturam as proteínas e atuam bem mesmo em águas frias, tá? Pode passar, Luísa. E aí, como que funciona, né? Como que é o mecanismo de ação dos desinfetantes oxidantes, né? Basicamente por oxidação e desnaturação da proteína. Então, a minha bactéria ali, ela tem uma membrana celular, e aí acontece a ruptura dessa parede celular, né? E o desinfetante, ele adentra para a região do núcleo da célula e faz a destruição do metabolismo celular. É um pouco diferente dos desinfetantes não oxidantes. Eu vou explicar na sequência. Pode passar, Luiz. E aí, os não oxidantes, a gente tem os quaternários de amônio, possui ação residual, só que é menos efetivo na presença de matéria orgânica, né? Mas também tem uma boa ação quando se relaciona com a dureza. As biguanidas poliméricas também possuem ação residual, são mais efetivos na presença de matéria orgânica. O álcool e o glutaraldeído, né? Ambos aí, hoje, principalmente o álcool e o glutaraldeído também está sendo mais usual em ambientes hospitalares. Pode passar, Luiz. E aí, como que funciona, como que é o mecanismo de ação dos desinfetantes não oxidantes, né? Ocorre uma interação entre a carga positiva do ativo, então seja um quaternário, que é um tensoativo catiônico que tem carga positiva, e a carga negativa da parede celular. Então, a parede celular tem uma carga negativa, e aí ocorre uma interação entre essas duas cargas. O desinfetante, ele penetra e causa o rompimento da membrana celular. E aí acontece o que a gente
chama de lise celular, né, que é o vazamento do citoplasma ou o vazamento de todos os nutrientes essenciais aí para esse micro-organismo. Pode passar, Luiz. Pode passar mais uma só para... E aí a gente tem uma tabelinha que eu gosto muito de usar ela, onde a gente classifica aí o grupo microbiano, né? Qual que são de maior resistência e menor resistência e quais são os ativos mais recomendados para determinados tipos de grupo, né? Não vou detalhar aí, mas esse material depois fica para vocês acompanhar. Então, a gente tem os esporos bacterianos, a gente tem as micobactérias, os vírus não envelopados, os fungos, as bactérias vegetativas, né, que é as gram-positivas e gram-negativas, e os vírus envelopados. E no caso aí, o H5N1 da gripe aviária é um vírus envelopado. Então, vocês podem ver que a classe que ele está hoje, qualquer tipo de ativo já é eficiente. Então, relativamente, é um vírus fácil de ser inativado. Tá bom? Pode passar, Luiz. E aí, a gente tem a nossa linha de desinfetante, o ácido peracético, que é o Mercotex Saniforte, o TKI Peracid, o desinfetante clorado, a base de quaternário de amônio e biguanida. Então, a gente tem todos nessa linha. E, mais uma vez, os destacados em laranjas é os que têm certificado halal. E aí, pessoal, se de repente tem algum desses produtos que, porventura, você quer atender no frigorífico, mas precisa ser outro produto, precisa ser outra classe, mas não é halal. Aí pode entrar em contato com a gente vai checar se aquele produto é passível de certificação halal, e aí a gente inclui ele na certificação também. Tá? Isso é o que a gente tem até o momento, mas nada impede da gente checar aí mais algum outro produto que a gente possa incluir dentro do certificado halal também. Pode passar, Luiz. Aqui a gente trouxe para vocês os principais desinfetantes indicados no plano de contingências de emergências ou sanitárias, né? Isso aí também é um plano que está disponibilizado na internet, que foi elaborado pelo pessoal do MAPA. Os mais indicados, tá? Não necessariamente também que os demais que não estejam aqui não seja recomendado. Mas ácido peracético e peróxido de hidrogênio é utilizado mais na fumigação quanto para imersão de ovos, e os quaternários de amônio, desinfecção e limpeza das instalações, equipamentos, utensílios, né, desinfecção de ovos, incubatórios, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transporte. Isso aí é o que está descrito lá nesse plano de contingência de emergência ou sanitária deles. Bom, então só relembrando aqui, válido, sempre válido, né? A gente checar a concentração dos produtos químicos, qual tipo de produto que está sendo utilizado, a indicação dele está correta, de fato é um desinfetante voltado para a área alimentícia, não é? A eficiência da limpeza, como é que está sendo essa eficiência, tanto visual quanto microbiológica, através de análise de suave, né? A forma de aplicação está correta? Condição estrutural, né? Então, sempre fazer avaliação de risco. Isso foi o que a Sara comentou, que está dentro da biosseguridade. Temperatura e processo de higienização. Então, também observar sempre essa questão. Qual a temperatura que está sendo usado aqui nesse processo? Como é que está sendo esse processo de higienização? Tempo de contato? Será que de fato está correto? E a uniformidade da aplicação de um modo geral, né? Será que todo esse equipamento, todo esse utensílio está sendo de fato entrado em contato com a minha solução desinfetante? Então, são alguns pontos que a gente trouxe aqui só para reforçar o que a gente falou durante a apresentação. Bom, mais uma vez aqui um recadinho do halal, né? Em 2019, o país exportou 16,2 bilhões desse tipo de produto, 12% a mais do que o segundo colocado, a Índia, que negociou 4,4 bilhões. Então, o Brasil era o maior exportador mundial de comida halal. Hoje, 1,9 bilhão de consumidores no mundo são muçulmanos. Então, é um mercado aí muito concentrado, não apenas no Oriente Médio, mas no norte da África, mas também em países como o próprio Brasil, né? Então, assim, a gente vê que é um mercado que precisa ser muito explorado ainda, nesse sentido, falando em certificação halal, tá bom? Bom, aqui a gente trouxe alguns mitos e verdades
tá? Bem rapidamente também, só para a gente passar aí. A carne cozida transmite gripe aviária? Como a gente falou, é um vírus fácil de ser inativado. Então, assim, a carne, ela passa por um processo de cozimento aí, bem mais acima do que 70 graus, que é uma temperatura ideal para a inativação desse vírus. Então, a carne cozida, ela não transmite essa gripe aviária para o consumidor, né? Lívia, passa, deixa eu ver como é que tá. Todos os tipos são perigosos aos humanos, né? Todos os tipos do vírus lá, o H5N1, são perigosos aos humanos? Eu diria que sim, né? Apesar de todo o histórico ainda a gente não ter alguns casos ainda muito bem confirmados, né? E apenas aves silvestres transmitem o vírus? Lógico que não. Eles são as aves silvestres que na maioria das vezes são causadores, né? E o que foi que ocasionou a entrada no Brasil, mas não são apenas as aves silvestres. Então, se eu tiver alguma contaminação já dentro de uma granja, ou na própria pessoa, ou nos outros animais que a gente falou, né, mamíferos, os animais silvestres, todos são, todos fazem essa transmissão. Pode passar. Os ovos e a carne de frango podem ser consumidos? Aí foi o que eu tinha falado. A inativação do vírus ocorre a 70 graus. A transmissão ocorre apenas em contato direto com aves infectadas ou superfícies contaminadas, então pode ser consumido normalmente. Pode passar. Após o abate das aves e destruição dos ovos, a contaminação não ocorrerá? Será? Isso aí já é um mito, porque precisa fazer todo o processo que ocorreu lá na Granja de Montenegro. Limpeza e desinfecção, vazio sanitário, monitoramento. Então, só abater as aves, fazer a destruição dos ovos e aí a própria desinfecção ali rapidamente não é suficiente para a gente ter a garantia de que isso não, de que a contaminação ela não continuará ocorrendo, né? Pode passar. Os caminhões podem espalhar o vírus mesmo sem transporte de aves? Com certeza. Por isso que é importante fazer a lavagem, a desinfecção de veículos e gaiolas, né? E aí, em que momento realizar isso? Realizar a cada momento. Era igual a gente no Covid. Saía de um lugar, passava numa porta, higienização das mãos, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Pode passar. O vírus da influenza aviária, da gripe aviária, é de difícil inativação? A gente já falou que não, porque é um vírus envelopado, né? Bom, e aí, pessoal, trazendo de um modo geral aí, o risco sério para a cadeia produtiva avícola, né? Então a gente já percebeu isso, o tanto de prejuízo que traz para o país de um modo geral. Então a gente precisa cercar isso da melhor maneira possível, né? Em todos os locais, porque quando ocorre, a gente já viu que o prejuízo é muito grande. A prevenção é a principal ferramenta, então não deixar acontecer. Então, por isso, da gente voltar mais uma vez naquela questão de biosseguridade. O quão importante é a gente ter os processos validados, os processos efetivos, de fato implementado, né, para que a gente age de forma preventiva, né, e não espere acontecer e aí agir de uma forma corretiva, né, aguardar todo o período de vazio sanitário. Então, é uma forma de abordagem aí aos clientes também nesse sentido, né? Como que está sendo, como que a granja, como que o frigorífico está agindo com essa prevenção. Então, por isso que é importante esse conhecimento técnico que a gente passou para vocês aqui, justamente para fazer essa abordagem inicial. E aí, manter o Brasil livre é essencial para a exportação e a saúde pública, mais uma vez. Bom, acho que era a mensagem que a gente queria trazer para vocês aí. Tem um recadinho do marketing. Nós fizemos há 2 semanas atrás um bate-papo com especialistas da segmentação de lavanderia. Foi um podcast onde a gente tratou de alguns assuntos e vai estar disponível hoje para vocês dentro da Universidade Mercotec, tá? E aí o segundo assunto é que
todos os nossos treinamentos, webinários, né, o Mercocast, que são os podcasts, manual, enfim, toda a documentação agora ela vai ser disponibilizada na Universidade Mercotec. Então, vocês conseguem acessar lá todos os webinários que a gente fizer, que vai ficar gravado, todos os treinamentos, né, toda a divulgação vai ficar gravado dentro da Universidade Mercotec. Pessoal, essa é a mensagem que a gente queria trazer para vocês. O tempo foi curto, mas acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos, tá? Luísa, tem dúvidas? Não temos dúvidas? Bom, se vocês quiserem, se ainda tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade aí em colocar no chat enquanto isso. E... Tá bom, tô falando com a equipe aqui. Essa gravação também vai ficar disponível, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a todos aí que tirou esse tempinho para ficar com a gente. Estamos disponível para qualquer dúvida, pode entrar em contato, fiquem à vontade. E é isso aí, deixo a palavra com a Sara agora. Pessoal, muito obrigado. Agradecer aí o Arthur, a toda a equipe aí. Agradecer vocês. Se precisar de algum apoio na área técnica, a gente se coloca à disposição, tá? Pode entrar em contato por e-mail, telefone, equipe comercial. A gente está aqui junto todos os dias, então me coloco à disposição e agradeço. Muito obrigada. Isso aí, tem dúvidas? Não? Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, tá? E mais uma vez, qualquer dúvida, a gente está disponível aí a todo momento. Muito obrigado, boa sexta-feira, um bom final de semana a todos e até o próximo webinar.